Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 14 de março de 2022, a nossa segunda, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Inglaterra Premier League, o jogo do Crystal Palace versus Manchester City, com início às 17 horas. É o seguinte: na classificação, a equipe do Crystal Palace é o 11º colocado em 28 jogos disputados, com 33 pontos conquistados, 39 gols marcados, 38 gols sofridos e um saldo positivo de 1. Já a equipe do Manchester City, em 28 jogos disputados, é o primeiro colocado com 69 pontos conquistados, 68 gols marcados, 18 gols sofridos, tem um bom saldo de gol aí na competição. Atuando em casa, a equipe do Crystal Palace é atualmente o 11º colocado em 14 jogos disputados, com 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 22 gols marcados, 17 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Manchester City, em 14 jogos disputados, soma 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 28 gols marcados, 8 gols sofridos, 35 pontos conquistados, tem um saldo positivo de 20. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 para ambas as equipes, saiu menos que 5 cartões em seus jogos. O Manchester City foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em duelos individuais, ambas as equipes vêm a 4 jogos sem derrotas. O Crystal Palace, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar, a equipe do Crystal Palace. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Já a equipe do Manchester City, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões na partida. Último confronto, 2-0 para o Crystal Palace, por incrível que pareça. Mas o Manchester City atualmente é o atual líder, com 3 pontos de vantagem do vice-líder Liverpool, que venceu aí de 2-0 a equipe do Brighton, fora de casa. Foi um jogo aí que só deu Liverpool. Para essa partida, vamos estar acreditando na vitória do Manchester City. Fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Espanha La Liga, Mallorca versus Real Madrid. O início às 17 horas. A equipe do Mallorca atualmente é aí o 17º colocado em 27 jogos disputados, somando 26 pontos conquistados, 26 gols marcados, 45 gols sofridos. Enfrenta o líder Real Madrid em 27 jogos disputados, somando 63 pontos conquistados, 56 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Mallorca, em 14 jogos disputados, é o 15º colocado, com 4 vitórias na competição, 6 empates e 4 derrotas, 13 gols marcados, 14 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando como visitante, o Real Madrid continua na liderança em 13 jogos disputados, com 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 24 gols marcados, 12 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes e 9 de 10 menos que 5 cartões. Lembrando, em duelos individuais, a equipe do Mallorca vem de 4 derrotas consecutivas, há 13 jogos sofrendo gol. Em 7 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões. O Real Madrid vem de 4 vitórias consecutivas. A última recente foi diante do PSG. Depois de estar perdendo de 1-0, conseguiu reverter a situação e conseguiu passar adiante na Liga dos Campeões. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, 6-1 para a equipe do Real Madrid. Para essa partida, o Real Madrid precisa pontuar, com certeza. Atualmente aí a equipe do Sevilha tem 55 pontos, 8 pontos a menos que o Real Madrid, mas sempre vencer é melhor. Então, vamos estar com uma dica aí: fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Em Itália, Série A, Lazio versus Venezia, com início às 16h45. A equipe da Lazio atualmente é o 7º colocado em 28 jogos disputados, com 46 pontos conquistados, 57 gols marcados, 42 gols sofridos. Ou seja, a equipe do Venezia em 11º
oitavo colocado em 27 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 25 gols marcados, 51 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Lazio é o oitavo colocado em 13 jogos disputados, com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 32 gols marcados, 18 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Venezia está na parte inferior da tabela, 15ª colocada, em 13 jogos disputados com 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 10 gols marcados, 23 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões, a Lazio vem a 4 jogos sem derrotas, e em duelos individuais, a Lazio em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 11 escanteio, nos últimos 5 jogos menos que 5 cartões, em 4 de 5 saiu ambos marca. E a equipe da Venezia, nos últimos 3 jogos, não sabe o que é vitórias, vem sem vitórias aí, nos últimos 16 jogos sofrendo gol, em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a sofrer, e em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto, 3-1 para a equipe da Lazio fora de casa. Para essa partida, a Lazio precisa pontuar, caso consiga uma vitória, chega a 49 pontos, e caso a equipe da Roma e a equipe da Atalanta tropece, a Lazio pode chegar aí tranquilamente na 5ª colocação. Então, vamos estar optando pela vitória da Lazio e a probabilidade 3-1 casa. Portugal, Primeira Liga, Moreirense versus Sport de Portugal, com início às 17h15. A equipe do Moreirense atualmente está aí na 17ª colocação, em 25 jogos disputados com 20 pontos conquistados, 23 gols marcados, 40 gols sofridos, enfrenta a equipe do Sport de Portugal, que em 25 jogos disputados é o segundo colocado, vice-líder, com 61 pontos conquistados, 49 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Moreirense é o 14º colocado em 12 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 15 gols marcados, 17 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Sport de Portugal, em 12 jogos disputados com 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 25 gols marcados, 11 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Nos últimos confrontos recentes entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes, saiu mais que 4,5 cartões em 8 dos últimos 10 confrontos para ambas as equipes, em 7 dos últimos 8 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Moreirense sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Sport de Portugal vem sem derrotas a 19 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Moreirense vem a 4 jogos sem vitórias, vem a 8 jogos sofrendo gol. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. O Sport de Portugal, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 11 escanteio na partida. Último confronto, 1-0 para o Sport de Portugal. Para essa partida, vamos estar optando aí na vitória do Sport de Portugal e a probabilidade 1-0 fora. Continuando, vamos para os nossos últimos 2 prognósticos, que é da Irlanda Premier League, o jogo aí do Bohemians versus a equipe do Shelbourne, com início às 16h45. A equipe da casa é o 6º colocado em 5 jogos disputados, início de temporada, com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 4 gols marcados, 5 gols sofridos, 5 pontos conquistados, logo abaixo na 7ª colocação. Vem a equipe do Shelbourne em 5 jogos disputados, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, muito parelho tecnicamente essas equipes, 3 gols marcados, 5 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes, ambas as equipes marcam. Em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 5 cartões em 9 dos últimos 10 confrontos. O Bohemians é uma equipe que vem de 4 vitórias consecutivas, vem a 5 jogos sem saber o que é derrotas, e o Shelbourne a 5 jogos sofrendo gol da equipe do Bohemians. Em duelos individuais, a equipe da Bohemia, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar gol. O Shelbourne, nos últimos 3 jogos, vem sem vitória. Em 9 dos últimos 10, menos que 3 gols. Em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. Último confronto entre eles, 3-1 para a equipe da Bohemians. Para essa partida, vamos estar optando aí pelo casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. DR City versus a equipe do Drogheda United, com início às 16h45. A equipe da casa
É o quarto colocado em 4 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 5 gols marcados, 3 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Já a equipe do Drogda United é o oitavo colocado em 4 jogos disputados, com 1 vitória, nenhum empate e 3 derrotas. 5 gols marcados, 10 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols para ambas essas equipes e 9 de 10 menos que 5 cartões. Em duelos individuais, a equipe do DR City vem a 12 jogos sem derrotas. Nos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões na partida. A equipe do Drogda vem a 10 jogos sofrendo gol. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca. E 9 de 10 menos que 5 cartões. Último confronto, 1-1 jogo. Para essa partida vamos estar optando aí pelo jogo de mais de 1.5 gol. E se você é mais ousado, pegaria um casa vence, probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta segunda-feira, single de Clash Bet. Lembrando que teremos um bilhete pronto, como já é de costume aí. E como dica bônus, vamos estar deixando para vocês aí uma dica com super order. Não é desvalorizando o nosso favorito que cravamos aqui no canal, mas podemos acreditar aí no Moreirense com empate ao intervalo versus Sport de Portugal, pagando uma boa order aí, casa com empate ao intervalo. Claro que o Sport de Portugal pode surpreender e vencer no segundo tempo, então magistralmente. Então é isso aí, tropa. Fica agora com o nosso bilhete pronto. Se chegou até esse momento do vídeo, fortaleça o canal deixando o like e compartilhe ao máximo que você puder para estar ajudando o crescimento do nosso canal. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta single de Clash Bet, a nossa segunda-feira vamos estar acreditando aí em uma dupla formada com o bilhete pronto, que é a vitória do Real Madrid da Espanha, fora vence, Real Madrid versus Mallorca, e vitória do Manchester City pelo campeonato inglês, Crystal Palace versus Manchester City, fora vence. Um odd de 1.999, uma simulação com 101, retorno potencial de 201. A princípio, essa é a nossa dupla formada com o bilhete pronto do canal Clash Bet. Espero que traga greens para a tropa Clash. Então é isso, partiu, tropa!